You can't handle the truth. Então sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Não Penses Mais Nisso. Hoje estamos com muita companhia na Associação Cultural Venda Nova Viva, a quem agradecemos desde já o convite. No dia em que este episódio será lançado, será como habitualmente a uma segunda-feira, e é a primeira segunda-feira em algumas semanas em que não há Guerra dos Tronos. E uma boa parte de nós ainda estamos a tentar processar essa ideia. Há aqui alguns cidadãos presentes na associação que não viram um único episódio da Guerra dos Tronos. E estão... Tu também não? Eu diria que é metade da plateia. É mais de metade até. Portanto, isto quase que dava para pôr de um lado e do outro. É o próprio contra. 4 para 4, prós e contras. Em 10 pessoas, 6 não viram. Aliás, Deve ser o único sítio em Portugal em que esta o Judas de resto dava uma bonita Fátima Campos Ferreira, entre outras. Portanto, a reflexão impõe-se. Será que esta é a melhor série de sempre? Ou a melhor série dos últimos anos? Ou a última temporada arruinou isto tudo? Será que as personagens tiveram o melhor final possível? Será que morreu toda a gente que tinha que morrer? Será que as pessoas que morreram, morreram bem? E para esta reflexão, além dos distintos convidados que excepcionalmente marcam presença, está comigo Cruz, também conhecido por Hodor, o homem que impede gente feia de passar por portas e por isso pagou o preço de ficar com um léxico muito reduzido. Cruz. Pensei que fosse por causa do odor a cerveja que eu estrago, porque o Sporting ganhou a Taça de Portugal. Sim, no dia em que estamos a gravar, há pouco mais de uma hora, o Sporting acabou de vencer a Taça de Portugal e o Marquês está cheio, pelo que eu vejo aqui. Temos ali a SIC Notícias ligada. Está comigo também Judas, Eu. também conhecido por Tormund. É verdade. Um autêntico selvagem peludo das terras frias. Eu sou só conhecido por Tormund, é verdade. Mas está aqui o Tormund verdadeiro aqui na plateia, não Por acaso está aqui um convidado que é um cosplay autêntico do Tormund. E eu sou o Finório, que, à falta de melhor, sou o The Hound, o Clegane, Mas mais... porque estou sempre mal disposto e sou feio que dói. E não é que tenha grande medo do fogo, mas, portanto, este será um espaço de debate. Podias era ser tipo Legal Finger, meu. É Achas? parecido. Yeah. Porquê? E há gente do público a concordar. Que bom. Tem as nuances, então que achei que a nível de fisionomia era mais isso. Sim, e O Mindinho. O Mindinho. Há uma personagem que se chamava o Mindinho. Olha, morreu muito, muito bem morto. Boa expressão. Acho que nunca tinha dito esta frase. E era um nome que assentava bem ao fim também. Bom, sendo este um espaço de debate, de conversa, basófia, sem grande agenda e regra, não sei o quê, eu atrevo-me a dizer que de nós os três, talvez o académico da coisa seja o Judas, Como sempre. como em quase toda a merda que não interessa assim tanto para a vida. serve para ganhar dinheiro? Não, o Judas sabe, então é muito simples. Eu perguntava assim ao Judas. Sim, Nós, convém dizer também que entre nós os três nós falámos muito pouco sobre isto, precisamente Este episódio. para guardar todas as... Tivemos de refriar o Judas, não é? Exato, o Judas estava histérico, já. Rasgou as vestes e já se queria passar. Não, eu quero falar sobre isto já, eu não aguento até sábado, não sei o quê. Mas depois lá lhe demos Os calmantes. um whisky e a coisa ficou bem. Judas, tu ficaste satisfeito com o final? Não. Não. Sim, foi muito triste. O que é que eu gostei? Em primeiro lugar, eu queria falar aqui para as pessoas, o público que está aqui presente. Eu, há 100 episódios deste podcast atrás, declarei-me fã do Game of Thrones,
Porque, Há 100 episódios, precisamente. pá, eu não vos contei, mas vamos um arredondamento. Mas porque eu me identificava com o Pinto da Costa. Tínhamos gostos em comum. Que é Convém esclarecer, não há nenhuma personagem chamada Pinto da Costa na Guerra dos Tronos. Pinto da Costa, o derrotado de hoje, um dos derrotados de hoje. Eu, tal como o Pinto da Costa, gosto de mamas e dragões e por isso é que gosto do Game of Thrones. E portanto, quem está cá que não gosta do Game of Thrones, podia explicar-me então mais ou menos do que é que não gosta? É de mamas ou de dragões? Vasco. Quero. Quero Quero que tu fales, mas antes de falares, queria que tu, para introduzir, queria que dissesse o teu nome, queria que dissesses quem é a tua personagem preferida e queria que dissesses, assim, com um ar ameaçador, Dracarys! Não é Bacardi, Dracarys! O meu nome é Vasco Lima, tenho muito prazer em estar aqui convosco e gostava de perguntar sobre o que é que vocês vão falar. E quem é a tua personagem preferida da Guerra dos Tronos? É o Sérgio Conceição, pai. Ok. E eu não sei puto da Guerra dos Tronos. Portanto, se alguém me puder resumir assim, mas resumir que eu não tenho grande paciência. Sou tipo FI ao nível da Judas, tu paciência. consegues resumir O isso? Judas não é muito bom a Assim, resumir. Resumir a Guerra dos Tronos. Há um rei, ok, um usurpador ao trono, que morre e os filhos que ele tem não são dele. E, portanto, há uma guerra sobre quem é que deve ficar com o trono. E regressa também a filha do usurpado e, no final, lutam todos pelos tronos, morre toda a gente e fica um miúdo de cadeira de rodas à frente do rei. De categoria. 30 Pronto, segundos. eu agora digo-vos assim. Eu sou mais... Epá, o meu estilo de série era Sopranos, Californication Os amigos do Gaspar. e, por exemplo, e Zé Israel, Gato. categoria. E agora, ultimamente, foi aquela série que acabou agora, o 37. Tipo, foram 34 jornadas e no fim ganhou Acabou. o Benfica. Acabou. Com a 37 acabou. Está aqui já declarado. Não era para dizer. Não. Pronto, o tema era outro. Bom, é o meu tipo de séries. Agora, há lá uma gaja loura que eu vi uma vez, só que ela diz coisas que ninguém percebe. Aquilo é uma língua que ninguém... Não... Fala ao estrangeiro, fala. É, aquilo é mesmo estrangeiro. Porque aquilo é num país muito longe. Das maravilhas. É um país muito longe. E coisa. Cruz, Pronto, mas olha, obrigado por teres feito esse resumo. Eu agora estou-me a sentir tipo a fazer o exame do 12º ano, estás a ver? E que não precisei de ler a aparição. Não precisaste ver. Por causa do resumo, esquece. Obrigado, Judas. bom, Nada. Cruz, tu ficaste satisfeito com o final? Fechou, não é? Já estava a ficar um bocado farto. Acho que mesmo por acabar já... Tinha que fechar isso. Pá, foi um final, não achei incrível. Morreu bastante gente, o que é positivo. Havia mortes que podiam ter sido um bocadinho mais elaboradas. Por exemplo, Pá, Cersei precisava de um todo tipo de morte, parece-me. como é que tu imaginaste como é que tu desejaste a morte da Cersei? Tinha de ser a Arya, meu. Ah. Arya Stark. Mas Ter sido épico, não foi? Ora, eu concordo. E tu és a? Eu sou a Rita A Nobre. tua personagem preferida? Eu já não agora? consigo dizer. Não? Não consigo. Tivemos estas Descreve histórias- a personagem. Não, epá, não É consigo. alta, baixa. É um quem é quem. Não consigo porque eu acho que todas Tem as pilinha? Tem dragões. Bom, se quiseres falar de rabos a descoberto, quer dizer, não é, mas é um bocadinho impossível dizer-te qual é a minha personagem preferida, porque efetivamente todas têm traços de genialidade e eu não consigo. Então, mas de qualquer forma, manda assim queimar alguém. Diz lá, Dracarys. Dracarys. Mas sobre a Cersei, isso foi uma das situações que eu também fiquei a achar que efetivamente seria uma personagem tão grande, tão grandiosa, tão imensa, que depois, morreu assim ao de leve, quer dizer... Quer dizer, com tipo, pedras na cabeça não é bem ao de leve, não é? vocês estão a perceber, não é? Mas eu estava à espera de uma morte épica, assim... Estavas à espera de uma morte assim porque- Afinal vou escalhar-os na tola e pronto. Talvez porque as outras 2, 3 personagens, o pai de. Quer dizer, se da Cersei imaginares o também, filho dela, não é? Que teve Pronto. a morte que teve... como Qual? morreram o os. engasgado ou o salta da janela?
Olha, os dois, por exemplo, eu não estava à espera que o puto se chegasse pela janela, mas aquela morte do Joffrey foi incrível, quer dizer. E depois a mãe, que faz 30 mil episódios de malvadez, morre com tijolo na cabeça. Epá, pronto. É isto que eu tenho a dizer sobre isso. Pois. Cruz, ias a dizer? Tu estavas-me a dizer se tinha morrido toda a gente devia morrer, não era? Foi a tua pergunta. Entre outras. Pá, olha, aí como é que acabou, não é? Eu acho que acabou... Pá, não gostei muito da solução para o trono. Foi um bocado estúpido, não é? De repente Por quê? é o Aleijadinho, não é? E aquilo... Um grupo de pessoas que ninguém sabe muito bem de onde é que apareceram. Isso é que temos que falar mesmo. Isso é que é realmente importante. Temos que falar quem é que é o conselho, quem é que lá está. A boa. Vamos Boa. lá ver. Aquele conselho... Fala Rita. Olá, Rita. Como é que te chamas? Boa noite. Eu A tua também personagem sou a Rita, preferida a é? minha personagem favorita é a Arya E Dracarys, faz e favor. Dracarys. É assim? Ou É Dracarys, assim muito, ou whatever. muito ameaçador, sim senhor. Não foi nada, mas a questão é, eu percebo de onde é que apareceram aquelas pessoas todas e é, o momento em que se escolhe quem é que vai ficar, basicamente é o Tyrion que consegue Como sempre. manipular como sempre e tudo bem que Em esse 2 será minutos. o poder dele, mas basicamente esteve ali nas portas da morte numa série de situações, ainda bem que ele não morreu, eu também gosto dele. Mas foi isto, foi tipo, ele falou 2 minutos e aquilo ficou solucionado. Não há ninguém que, ok, mas eu não sei, eu não E quero. aquelas A não. Sansa, Mas- eu acho que... Mas tu sabes-me responder quem é que eram aquelas pessoas que estavam no Não, conselho? não sei, não sei. Alguém não sabe? sei responder Ninguém todas. sabe. Porquê que a Arya tinha o direito a estar lá? Porquê é que os Stark levam 3? Exatamente. Tem 3 votos. Aquilo Porque parece sobreviveram todos parece e o no governo do limite PS. conseguiram estar ali. Parece Porquê que o Sam... Está lá. Eu não sei quem são as pessoas todas, nem percebo muito bem como é que isso aconteceu. Vamos por partes então ver quem é que são as pessoas que estão lá. Estão 3 Starks. Mas isso eu acho que considero lícito, não é? Porque vê, está a Sansa, Sim. que é a herdeira do Winterfell. É, assumiu, sim. Pronto. Tens a Arya que matou o bicharoco, portanto tem créditos para tudo até ao fim da vida. Espera aí. E depois ainda tens o Bran, que é o super poderoso dos 3 olhos e não sei o quê. Mas tem lá e tem os 3 direito a voto. Meu 3 respeito. votos, está bem. Quem é que está lá mais do que... Eu não sei, alguém aqui alguma vez viu um livro da Guerra dos Tronos? Eu li só o As primeiro Crónicas do Fogo e do Gelo? Li só o primeiro volume e o segundo desisti porque, pronto, já sabia tudo o que ia acontecer. Quando chegas ao final dos livros, tens assim os nomes das grandes famílias e depois as casas que lhes estão associadas, que são vassalos, né? E é tipo 30 casas cada uma. Portanto, há para aí umas 120 famílias nobres, no mínimo. Até quando foi preciso andar à bulha, onde é que esses filhos da puta estavam? Andaram à bolha, com certeza. Os do Norte nós acompanhámos muito, né? Também acompanhámos alguns associados ao Lannister, mas foi, sendo a série, tendo que se focar nas personagens mais importantes, acabou por deixar montes de gente de parte, que é normal. Então, afinal, está tudo bem relativamente às pessoas que lá estavam. Não, porque o conselho era... Quem eram as famílias principais? A família de a Brienne de Tarth estava lá. A Brienne de Tarth... Porquê? Porquê? Ela é enorme. Tem que crer. É porque era grande. Entrou, ninguém disse que não podia matar. Oi. O Isto não é Sr. chegar Davos- aqui e abrir a boca, desculpa lá. Nome, personagem preferida e Dracarys, faz favor. Dracarys, antes de mais. Boa. Personagem Ou Valar favorita, Morghulis, ou como é que... diria que é o anão também. Boa. Mas houve uma personagem na votação final que disse que não tinha direito a voto. O Davos. Tal como Não tem ou não tal tem? Porquê que como não tem? A Brienne. Não é? A Brienne também votou. Votaram os dois. Mas eles nem sequer eram representantes de casos reais. Eram não é? representantes de famílias pouco importantes, digamos assim. E estavam lá porque por acaso estavam a passar estavam na cidade naquele dia. Lá está. Deviam fazer o Walk of Shame aos produtores, não era? Boa. Vê-los andar nus aí não sei onde. Alguns. Até Mas- o Marquês, por exemplo. Vamos analisar como é que este conceito estava comprado para os Stark. Quem é que lá estava? 3 Starks de uma vez. Ok? Depois estava a Brienne, que tinha prometido proteger os Stark. Estava o Sir Davos, que era
na prática, naquela altura, vassalo do Jon Snow. Estava mais quem? Portanto, já são 5. O Sam, que é o melhor amigo do Jon Snow. Depois é da Casa Tarde. A Ilha de Ferro, a irmã do outro que tinha morrido a proteger o futuro rei. Portanto, aquilo estava já comprado desde o início, não dava hipótese. Estava o primo, estava o tio do Stark. Estava o primo do Stark. Pronto, Judas, para não... Vamos dar aqui a palavra à Estava tudo comprado. É uma vergonha, pá. Como é que tu te chamas? Hugo. Hugo. Olá, vivas. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui. Era uma pergunta, boa. Eu sei. Sim. Qual é a tua personagem preferida? É o anão. Qual é o teu episódio preferido? Casamento. É? Vermelho. Qual é o vosso episódio preferido? Casamento? A Batalha dos Bastardos não é o melhor episódio daquela gaita toda? Os melhores foram aqueles mais do início em que estavam sempre nos bordéis. Que tinham 3, 4 cenas de bordéis por episódio. E com recurso a atrizes de filmes para adultos. Aqui foi, de longe. Muito pouca mama. Por isso é que foi uma temporada um bocado mais fraquinha. Mas querias fazer uma pergunta? Não, era só me corrigir porque a Ilha de Ferro estava a favor da Daenerys. Estava a favor da Daenerys, é Sim, verdade. é Sim. verdade. E depois o que é que fizeram em relação a isso? Nada, votaram no Bran também. É bem, porque se calhar a Daenerys estava já morta. Pois. Não, mas é isto. Mas a Yara tinha um acordo com a Daenerys dela ficar a rainha das Ilhas de Ferro. Não, mas pá, tens as casas que sobraram, vá. Mas agora, a cena que me choca, portanto, o anão. As casas que sobraram, é impossível. Senão aquele país está de rastros. Está, foi uma guerra do caralho. Mas olha, essa é uma coisa mais que... metade da população. Essa é uma coisa que para mim não me fez muito sentido. Aquilo para mim nunca foi um país. Só eu é que achei isto. Quando eles a certa altura dizem o país vai ter não sei o quê, muito para se... Para mim aquilo nunca foi um país. Para ter o quê? Aquilo é num tempo que não tem... Quanto é que tu tinhas a história? Quanto é que tu tinhas a história quando andavas na escola? É pá, tens que pôr isto assim. Em que tempo é que foi? Explica lá, filho. Na cena medieval, mas eles falaram reinados feudos de e acordo, tal, com condados, certeza. coisas tipo. Mas para mim aquilo sempre foi Chumbaste da história, não foi? num universo paralelo em que não há cá países, em que não há fronteiras, em que somos todos irmãos. Ninguém se dá bem, mas somos todos irmãos. Para mim nunca foi isso. Aquilo nunca foi propriamente no planeta Terra. Aquilo passa-se no espaço. Aquilo passa-se no espaço. Já está a ser. E depois vem um senhor, todo vestido de preto, e que faz... E... Olha, mas Spock. a mim surpreendeu-me que o anão, que teve esta temporada toda a ser um perfeito idiota, E o outro anterior também já... não... e no final, de repente, em 5 minutos, manda um discurso E foi bem inteligente resolve outra vez. tudo, não é? Resolve tudo. A questão é, isto está tudo combinado ou não? Porque o anão, se não se lembram, passou uma noite a conversar com o Bran, sozinho, só eu e o Bran, né? Foi, exatamente. Pensaram lá, isso aqui, então, não sei. Eu suponho que não estavam a falar de A história gajas. toda do Bran. E portanto, por isso é que ele sabia tudo o que se tinha passado com o Bran. E depois ele vai lá e faz aquela proposta e em 2 minutos toda a gente aceita. Em 30 segundos. Eu não sei numa frase. como é que as outras a Sansa pessoas- consegue a independência do Norte e mais ninguém pede a independência. Portanto, eu acho E que conseguiu-a na boa também. Na boa. E também se dá a entender que o Bran consegue ver o futuro. Porque ele estava ali, como é que ele disse? Porque é que achas que eu vim cá? Estás a perceber? Eu já sabia. O Bran sabe ver o futuro, sim ou não? Sim! Então o Bran deixou um genocídio acontecer? Pois, Então o Bran agora é rei? Sim! Faz todo o sentido. Olha, e falar no Bran e nos poderes dele, naquela batalha contra os mortos-vivos, o gajo vai para onde? Vai pô! Não. O gajo mete os olhinhos lá revirados não sei para onde e vai para onde? Ele está encostado à árvore, mete os olhos para cima, fica tipo como se estivesse a transportar a consciência. Pois onde é que não ele sei, vai? já estou a ver. Eu acho que ele... Eu também não. Eu também nunca percebi a cena da árvore. A ligação à árvore dele era o quê? Ou académicos da coisa? É assim, o outro bacana que lá estava antes do Bran, supostamente só se conseguia ligar à rede, né? Aquilo não era por dados, aquilo era por cabo e portanto tinha que estar ligado à árvore e portanto Então era isso. era isso. Aquilo não havia cá dados,
não havia satélite, que antes dos satélites, sim. Então o gajo, quando queria ligar à rede, tinha que ligar à árvore. E, portanto, é por isso é que eu estava lá metido dentro da árvore e tudo o que eu via se passava ao pé das árvores. Olha, e vocês não tiveram... Só eu é que fiquei assim com alguma pena de não haver um momento realmente em que houve outra pessoa que se sentou no trono. Ela não se chegou a sentar. É porque a Daenerys não se chegou a sentar no trono. Os outros possíveis candidatos que 2 ou 3 episódios antes a gente ainda achava que se calhar podiam lá sentar o cu, nunca chegou a suceder. Eu fiquei com pena, pá. Eu pensei que ela se ia sentar e se ia picar. Porque, porque pelo menos dá-se a entender nos livros que os maus reis sentem-se incomodados sempre com o trono. O Joffrey não conseguia ficar muito tempo sentado no trono porque estava sempre a cortar o rabo. Basicamente era isso. Então, era um sinal de que se ela se sentasse e se não sentisse bem, que não seria uma boa rainha. Mas também não foi preciso. O Jon já sabia o que é que tinha que fazer. Mas eu acho que também já toda a gente sabia que seria o Jon Snow a matar. Porque era a única pessoa... Não, repara, não se podia fazer da Arya a salvadora daquela gaita toda. Ela já tinha assassinado, salvo seja, lá o outro maior da aldeia do gelo. Podiam O quê? ter trocado perfeitamente isso. Epá, eu gostei bastante. O mau ter durado só... Ele tem um nome. Eles passaram 8 temporadas a dizer que o inverno está a chegar. O Rei da Exato, Noite? certo, da Quando o inverno chega, Peraí. é logo uma opinião mais facada. importante. Temos aqui uma opinião mais importante. Espera. Lá o rei branquinho da noite, com aquele cabelo todo espetadinho, aqueles olhinhos... Cabelo? Aqueles olhinhos... Opá, não interessa. Aqueles olhinhos azulinhos, assim que aparece no escuro. Tem o olho azul. Super... Azul, Olha, do mal, super sexy. E Super Gosto sexy. de homens bem pálidos, é isso. Epá, olha, não... Pronto, vá. Mas... a Rita bom. que está ao lado também... Não? Alguém Não. mais partilha dessa Epá, opinião? mas é assim uma cor, toda assim uma nuvem à volta daquilo, super carismático, tipo papau. Não, a sério. Aparece lá muito atrás. logo Olha, no- cada vez que eu acendo aparece essa no luz primeiro- da minha sala, vi-se aqueles olhinhos escurinhos lá ao fundo, eu já não Rita, acendia. isto aparece Ia no direto. primeiro episódio de todos. Não, no escurinho, os Brilham no azulinhos. escuro. Pois, exato. Pois ele realmente, olha, estás a ver, é ideal, não fala nada, executa, está ótimo. Não, e caiu no erro clássico dos vilões, que é não resolver o problema logo, não é? De quê? matar de o Bran, queria matar logo. o Bran. Tipo, despachar, não? Há sempre ali um compasso de espera, um desnecessário. Epá, mas eu achei que a morte dele foi muito fixe, pá. Não, eu gostei da morte dele. E eles deram a entender que a Arya ia matar a Daenerys. Né? Podes repetir a tua pergunta? Porque Podes? ele queria matar... Como é que te chamas? Como é que te chamas? Sérgio, ele queria quem é a tua matar o personagem Bran? preferida da Guerra dos Tronos? É o anão, é o É tiro. ou não? O Tyrion. Mas a questão é porque é que ele queria matar o Bran? Porque, mas isso eu também não percebi ao momento. Eu vou tentar para não ser o Judas, que é o académico Obrigado, da Fidor, já coisa. estou um bocado farto de ouvir os Judas. Pronto, Isso não dá vamos lá nos ver. livros, isso não dá nos O Bran, quem não viu a série não vai perceber nada disto. Mas o Bran, sendo o Three-Eyed Raven, o Corvo de Três Olhos, era a memória de todo o mundo. Ele tinha em si a memória de tudo o que se sabia da história. Ou seja, apagando as memórias todas, assassinando o Bran, tudo o que estava para trás, puff-te, no more. Percebes? Sobretudo um exército que pretendia dominar tudo o resto. Mas a questão é... Fez sentido? Ou esquecendo de alguma coisa, Não, Judas? isso é totalmente válido, mas... Claro que é. A Guerra dos Mas Tronos, é- man. mas é Comentário muito pouco parvo. também. Mas a questão é, como em qualquer guerra, o lado vencedor dita a história. Portanto, se eles ganhassem, de nada valeria ao Bran saber a história toda. Sim, do que é que valia o Bran Por isso, estava a para que é que ele queria Porque é que matar o Bran? valia o olho de três? O corvo de três? Não, aquele é superior, tipo- estar lá porque é que ele estava lá na gruta? Porque é que isso era importante? Não sei, ninguém explicou. Exato, é porque o Para ver, principal aquilo- problema de GOT é tipo Lost, né? Deixaram imensas pontas soltas. Tudo Não, acabou mas esse por são- passar. Tu deves querer Eu levar acho- no focinho aqui à frente de toda a gente, man. Tu deves querer levar na tromba. Não compares isto ao Lost, que isso é ofensivo para esta série. Ok? Não, eu neste caso... Neste Tu não caso... sofreste durante anos como eu sofri o Lost, de certeza. Tu és muito burro. Olha, a conclusão que eu cheguei em relação ao Lost, só divagando um bocadinho, foi que o nome da série advém do sentimento com que as pessoas que viram ficaram. Eu nem sequer sei o que é quer dizer advém, pá. Portanto, nem vou ligar ao teu. Goodbye, Lost. Não Temos aqui uma pessoa também.
Nome? Andreia Domingos. Andreia, qual é o teu episódio preferido da série? É nenhum porque eu nunca vi, mas a minha personagem preferida é o anão. É o anão. Porque há um claro. anão. É o Tyrion. Há Diz muitos Tyrion. fetiches por anão aqui na Venda Nova. É verdade. Eu, na verdade, mais que comentário, gostava de fazer uma pergunta. Ainda bem. Que é a seguinte. Eu sou fã de algumas séries. Eu confesso que esta, não sei se foi por ser uma cena de massas, toda a gente estava a gostar e tal, não sei. Mas para mim isto tem assim um bocadinho o fenómeno Harry Potter, desculpem. Em que, Mas isso é ofensivo. Em que sentido? No sentido em que as pessoas se mobilizam para falar sobre isto, como agora está aqui a acontecer. E isso aconteceu As com o Harry pessoas Potter? no café estão... Sim. Quer dizer, lojas com filas enormes para se comprarem os livros e... Não é? Certo? Quer dizer... Assim, os fãs conseguem explicar de onde é que advém. Bom, para já essa comparação com o Harry Potter... O que é que eu... Certo aqui, assim... Não. O que é que eu conheço o Harry Potter para poder falar sobre isso? Há muitos anos li o primeiro livro para perceber o fenómeno. Não percebi. Vi 1 ou 2 filmes e bocados de outros. Mas tu leste o primeiro livro com 48, pá aí. Tinha na altura 48 anos, pá aí. O Sim. livro só saiu, eu já estava nos 120, pá. E portanto não percebo. Se me disseres que é um fenómeno relativamente parecido àquilo que aconteceu mais ou menos com o Senhor dos Anéis, por causa da faixa etária, a única coisa é que não durou tanto tempo. A Guerra dos Tronos é uma coisa que durou o quê? 8, 10 anos? Não durou tanto tempo o quê? O Senhor dos Anéis, o fenómeno, vá. Para 8 anos, sim. Pronto, a Guerra dos Tronos durou 8 temporadas, 8 anos, 9 anos, por aí. E depois, qual é a diferença? É, enquanto nos livros que tu disseste... Harry Potter. Enquanto no Harry Potter, a Guerra dos Tronos tem muito mais personagens. E tem personagens que tu consegues, isso é uma das grandes vantagens que a série tem quanto a mim, tu consegues francamente odiar. Mas com todas as tuas entranhas, ao ponto de tu celebrares efusivamente quando essa personagem cessa a sua existência e vai com o caralho. Quem é que tu odiaste mais, Finório? Quem é que eu odiei mais? Eu acho que foi o Joffrey, foi o que morreu com os cães? Não. Foi o Ramsay. O Ramsay foi o... Mas o puto, quando o puto morreu, o Joffrey, eu fiquei muito feliz. Imediatamente a seguir, o que sabes o que é que eu me Como é perguntei? que celebraste, Fi? Conta-me, como é que celebraste? Fui a correr nu para a rua. Na altura estava até de pau feito. Estava, de verdade. O mindinho. A morrer, O mindinho. Uma das coisas também que funciona muito no fenómeno Guerra dos Tronos é tu nunca sabes o que é que vai acontecer a seguir. E isso fica bem claro a partir da primeira temporada. Com a quantidade de personagens que vão morrendo da forma mais teatral, aleatória, que tu não esperas, e tu ficas a perceber, ele não tem problema, o autor não tem problema nenhum em desfazer-se de qualquer personagem, portanto a gente tem que ter cuidado a quem é que se agarra. E isso é uma das coisas que fez, tipo, como é que esta série resultou, este fenómeno eu acho que é um bocado por isso. O que é que vai acontecer a seguir? E depois a certa altura, quem é que vai ficar no trono? A certa altura então e quem é que vai ter que matar não sei quê? E quando ele morrer, como é que vai morrer? E a expectativa é muito bem conseguida. Eu gostei muito quando a Stark matou aquele que engendrou o casamento vermelho, que deu a comer os filhos. Foi bestial. Deu a comer os filhos e ela como mascarada com a mil caras e o outro. Sim. Foi muito bom essa morte também. Muito giro. Muito saborosa. Sem falar que o senhor mais velho a estar no seu momento Albrano, no outro trono, levar casseta no meio do peito também foi bonito. Também foi giro. Do anão, também foi bonito. O momento que também foi marcante foi quando a filha
dali de um bacana qualquer. Essa, bem perfeitamente. Portanto, foi uma criança que Foi foi queimada. imolada no fogo. A filha do porque Stanis Baratheon. foi. Os Portanto, momentos que este é mais outro dos gostou aspectos. quando É crianças Ai, pá, morreram. mas preciso essa matar uma coitadinha, criança porque ela pá, tem uma uma mancha na mártir. cara e há uma bruxa que acha que ela não sei o quê. Uma mártir, Pois seja. coitadinha. E Aquilo depois não é para enforcaram-se. crianças. E... Entretanto, só tenho uma coisa aqui a dizer. Que, para mim, há um visionário nesta série toda, que é o Jaime, que ele descobriu logo quem é que ia ficar no trono. E deu logo assim um empurrãozinho ao Bran lá de cima, porque ele disse, puto, olha, o dragão vai queimar aquilo, vou-te dar um jeitinho e vais ter já uma cadeira só para ti. Pumba. E foi assim. E foi feita assim a temporada. As pessoas, explica lá às pessoas porque é que ele tinha uma cadeirinha. As pessoas que não sabem nada da série. Porque o Jaime empurrou numa torre enquanto malhava na irmã. Atenção! Atenção, Na própria irmã, não era na irmã do irmã miúdo. de sangue, mesmo. E é um dos motivos do pessoal ver a série por causa destas cenas. Tipo. Um grande momento logo no primeiro episódio, sim, Sim. senhor. Olha, e não vos parece um exagero? Olha, Cruz, tu que estás aí um bocado assim a celebrar o Sporting e tal, internamente os teus intestinos estão aos saltos. Não te parece exagerado aquilo que anda a acontecer ao nível dos haters e subscrições Claro que de milhares sim, de que pessoas estupidez do para caraças, repetir meu. não sei quê? Claro, pá. Pagaram alguma coisa para ver a série? Não, foi de borda. Foi. Gostaram muito, muito bem. Não gostaram, que se lixe, pá, paciência, mas não vissem. Agora te pedir alterações de guião, indenizações quase, mas Não um pagas remake. o cabo, Opa, não vamos pagas a nós embora. todos os meses. Pá, não, acho que é uma estupidez, não é aceitar. Acho que é um final, provavelmente o final é mesmo o final que saiu dos livros, não é? Não, eu acho que sim. O final Vamos acreditar. Não, Pois. quem lá se senta, de certeza. Isso eles não podem ter mudado, hein? Porque eu disse como é que estava a pensar acabar. Portanto, pode haver ali mais umas alteraçõezinhas. O que eu ouvi do George... Posso falar, se faz favor, Judas? Obrigado. O George R. Martin, pelo que eu percebi, disse que defendeu um bocadinho os realizadores e disse que eles tiveram muito pouco tempo para finalizar a série, porque ele vai ter muito mais, vai ter não sei quantos livros, não sei quantas páginas ao dispor para conseguir acabar decentemente a temporada, e eles não tiveram essa... Aliás, de resto ele está um bocadinho já saturado e até enervado cada vez que lhe perguntam quando é que sai o raio do livro, e há pessoas até que lhe perguntam, dada a idade dele, então, mas você não tem medo de morrer sem largar o último volume? Eu dizia já que não escrevia mais nada. E eu dizia já puta que vos pariu. É. Foi o que ele disse basicamente, mas sem estas palavras. Vai escrever o livro há 8 Eu sobre isso o que eu acho é as pessoas estão demasiado habituadas a finais felizes. E dá a ideia a alguns que... Mas até foi um final mais ou menos feliz. Pois foi. Estavam a trocar piadas? Sim, mas as pessoas idealizaram uma Mas coisa se e calhar o isto problema- era giro, era, sei lá, o Jon Snow e a Rainha Dragona ficarem juntos e faziam filhos, assim, dragões Filhos pela também vagina incestuosos, dela não? e não sei o quê. E incestuosos também, porque depois, entretanto, descobriu-se que eles são tio e sobrinha. Embora sejam da mesma idade. Pronto. É só para vocês perceberem aquilo que estão a perder. A quantidade de incesto. O Hugo acabou de dizer, mais ou menos como as novelas da TVI, portanto não sei onde é que quer Pronto. chegar. Com um orçamento um bocadinho maior. Temos aqui um participante. Ele é muito parecido. Tormund. Olha aí a garrafa. Tormund, onde é que vai o Jon Snow no final? Explica-me lá, eu não percebo. Pá, eu não posso dizer nada porque ele tem a vida privada e acho que eu não estou aqui a fazer de jornalista. Mas, Tu conheces, tu conheces a série, viste a série? Eu conheço a série de ouvir o pessoal falar. Tá a ver? Tipo, não viste episódio nenhum? Nunca vi nenhum episódio. Boa. Já pensei, tenho que ver. Mas faz ainda isso, ainda tá na experimenta, lista, tá na experimenta. lista. Mas está-me a parecer que é mesmo uma telenovela, meu. Isto... Epá, não, olha que não. Pá, pá. aí o tio que anda com a tia e o irmão com a irmã e... Tem uma Pá. parte de telenovela, é verdade. Sim, meu, isto de certeza. Vocês, no fundo, andaram a ver uma telenovela, pá, e estão chateados porque foi final de telenovela. Não, eu ficava menos chateado se fosse final de telenovela, até. Eu fico chateado só pela estupidez.
o final da telenovela já toda a gente sabe como é que é, porque tem que ser assim, né? Eu acho só é que a Guerra dos Tronos tem um fenómeno que eu realmente não percebo muito bem, mas que é humano, que é, eu acho que não tem mal nenhum quem nunca viu nunca ter visto ou não querer ver, mas também não tem mal nenhum quem viu ter visto. E a certa altura parece que há um militantismo de que estupidez, vocês andarem a perder tempo sem qualquer ofensa. Não, é para ofender mesmo. Andaram aí a perder É mesmo tempo para com uma série ofender, que não pá. faz sentido nenhum, como imensas. A Dona de Casa Desesperadas foi gira para muita gente, tipo, não tem mal, a cena não é realmente um prós e contras. E se calhar tem coisas de telenovela, claro que sim, como tem, não vou dizer a Casa de Papel, porque se calhar não tem coisas assim tanto de telenovela, mas há séries que tipo realmente movem massas. Não quer dizer que as massas estejam certas e quem não está agarrado a isso esteja certo, é só o que é. Mas era só isto. E sinto que isto aconteceu muito mais com a Guerra dos Tronos, como com tudo na vida, tipo o Senhor dos Anéis. Há cromíssimos, há pessoas cromíssimas de Senhor dos Anéis, há pessoas cromíssimas de Harry Potter, e ninguém tipo está... Pois, ok, é verdade, sim. Mas isso também faz com que, imagina, as personagens, aquelas pessoas, bem, se calhar podemos falar disto da teoria do Big Bang, por exemplo, aquelas pessoas cresceram a fazer aquilo, tipo, e envelheceram, nunca mais precisam de ganhar dinheiro na vida. É uma cena Theory do Big Bang teve aí há uma semana o seu último episódio. E aquelas pessoas, tipo, pronto, não precisam fazer mais nada. Foram 10, 12 anos a fazer aquilo. Deve ser festejado. Isso, sim. Finalmente acabou. Mas, por exemplo, essa é outra... Verdade, mas também é gira. Mas é outro tema, pronto. Então, olha, queria também lançar aqui uma pergunta, não se esqueçam do que vão dizer. Queria lançar o desafio, se fossem vocês a mandar, para irem pensando, se fossem vocês a mandar, o que é que teriam realmente feito diferente? Sei lá, escreviam o final assim, este ficava com aquele, este não morria, e não sei quê, ou pelo menos este aspecto era francamente diferente. Eu tenho Não era para ti, Judas, aliás. Sim, Judas, já. Não. Estamos a tentar que tu percebas que, epá, às vezes dá, outras vezes não dá. Mas para desembuchar, eu tenho um final shakespeariano previsto já há muito tempo. Pronto. Então qual é, Judas? Diz lá. Eu vou só, antes disso, eu vou só, Vasco, por favor, não tragas mais cerveja para o Judas. Obrigado. Pois, não consegue parar. Não, eu a partir da quinta é que isto começa a bombar bem. Então como é que isto acabava se fosse eu? Último episódio. Até aqui, tudo igual. Então, né? Chega o último episódio, a Daenerys tem que morrer, né? Estamos todos de acordo, ela tem que ir com o Boda, que eu já deu tudo o que tinha a dar. Não matar. Matou 1 milhão de pessoas, estamos de acordo. Ok. Né? Sim, mas o final... E pronto, e de alguma maneira, eu também concordo que o Jon Snow tem que acabar bem em cima e acho que a Arya que tem que matar a Daenerys. Então como é que isto se passa? A Arya chega lá a ver que toda a gente morreu, está super preocupada e fica super preocupada com quem? Sobretudo com o irmão, porque vai morrer a seguir, né? O irmão está praticamente, é um morto a andar porque é filho de quem é. Então então ela mascara-se de... Como é que se chama? O verme cinzento, né? Tem que o matar primeiro, portanto, uma boa morte ali. Também já não tem nada para viver. Até agora está credível, sim senhor. Que era das... E até era giro que ela pudesse usar aquele poder mais uma vez, porque só usou para matar os Frey, né? É como o Bran que tem poderes e não usa para nada. É. Então ela vai mascarada e vai e mata a Daenerys ali digamos... Não vão de escada? Não, numa corte. Na corte. Quando ela está a fazer corte e quando ela está prestes a condenar o Jon Snow à morte. E o Jon Snow imediatamente pega na sua espada e mata o verme cinzento, né? Que está a matar a sua rainha. Que afinal era a irmã. E depois, tragicamente, depois de uma situação tão trágica... Tu disseste que isso era shakespeariano. Não exatamente. Ele assume que não pode ficar ali, assumir o trono, porque está devastado, matou a própria irmã, e parte para o norte para ficar no exílio. E depois quem fica com o trono não me interessa. Ficou anão, não sei. Pronto. Tiram à sorte, era melhor que aquele conselho. Olha, e mais opções para finais. Que podem vir de episódios anteriores. Sim. Então, o meu final, resumidamente, seria quando o inverno chegou, o Winterfell,
eles eram obrigados a retirar e morria muita gente nesse episódio. E eles iam para o. Bate certo. Gosto. Iam para. Castle Black, ou o que era? Não? Não, iam para. Eu vou dizendo coisas que me lembro, que eu não sou muito académico. Aí eram obrigados a juntar-se À rainha. à rainha. Pode E ser que morria bate mais certo. uma série de pessoas e ficava o Jon Snow. Era um final feliz. Ficava o Jon Snow com a Rainha dos Dragões. E pronto, e fazia muitos dragõezinhos e por aí fora. Pronto. A pessoa que está ao lado, que ainda não falou. Cláudio, podes falar. Tem. Tu ainda agora estavas a dizer com uma teoria. Uma opinião, vá, sobre o possível final. Não, a Daenerys, sim, devia de morrer, não ficar o final feliz dela e o Jon Snow. O povo dos tiranos, isso era nobre isso. Mas aí, era a visão, e ela sempre que libertou, ela fez guerra, ela no fundo andou sempre a fazer a guerra. Qual é que era a diferença entre a guerra que ela fazia e a guerra que a Cersei fazia, por exemplo? Vamos estar aqui a discutir os dois. Mas isso é verdade. Isto acaba por ser um comentário ao mundo em que vivemos, porque também nós vivemos sobre cidades destruídas para impor a ordem mundial atual, não é? Na Segunda Guerra Mundial também se usou a bomba atómica para mostrar o poder e é esse o comentário que está a ser feito através da destruição da cidade. Tens uma opinião sobre... Sim, por acaso tenho aqui um final muito giro. Vou utilizar mais ou menos a minha experiência de guerra também. Que é muita? É muita. Afinal de contas, sou da Brandoa. Pronto, mais por aí. Muita guerra. Muita guerra, aquilo é anos e anos. E o inverno não tinha chegado e já andava à guerra. Então... Tu também és das piadas. Tu és engraçado, não é? Sou engraçado, é verdade. És. Então... Tens o número lá fora, filho, está bem? E és giro tu, pá. Obrigado. És giro tu. Então, o final começava, era simples, mantia tudo até o último episódio, ou seja, no momento em que a Daenerys estava já a falar com o povo, isso. A falar com o povo, com os soldados. O povo com os soldados, bom. Soldados. Porque o povo ela queimou. Todos, sim, aquilo parecia quase o fogo de chão. Mas, nisto tudo, o que é que fazia? Todas as mulheres começavam a tirar a roupa. Porque neste último episódio vamos tentar dar aquilo que me cativou mais na série, que foram elas nuas, neste caso. E então, era elas tirarem as roupas, correrem todas malucas. O Jon Snow fazia como eu certamente ia fazer, dar à sola, antes que sobrasse para ele. Pronto, e chegava mais depressa ao norte do que do dragão. E o fim, ficava ela no trono. O anão também dava de sola, que eu curto bem o anão. Sempre gostei bem dele, desde o primeiro dia que o vi. E ele e aqueles caracóis. O que é que ficavam a fazer o anão e o Jon Snow? O Jon Snow dava boleia ao anão, punham na mochila e iam os dois. E levavam os dois para o norte. E muito provavelmente iam ser felizes os dois. Porque... É bem provável. Olha, entrando assim mais ou menos na reta final, lançava aqui o desafio também para tentarmos adivinhar eventualmente o que é que... Mas vocês só estão a ver o anão agora pela primeira vez? O Peter Dinklage, já agora. Se calhar eu passava ali a palavra à Rita, que eu tenho... Nós queríamos também tentar... Ganhou 3 Emmys, essa não é? Isto vai ser um podcast Que muito queres fodido saber, de editar. Diz lá. Imaginando que segunda-feira haveria um episódio, como é que as coisas continuariam? E uma das perguntas era, por exemplo, portanto, a Daenerys morreu, o dragão agarrou na Vamos na ter loura, que falar nisso. Vamos para ter... onde, porquê, o que é que aconteceu? Escuta, Vocês acham que não morreu? a questão é a seguinte, eu desde que se acabou, não é? Fiquei com o coração partido por causa daquele dragão. Qual deles? E o único sobrevivente, não é? E na realidade eu fiquei com a sensação que a determinada altura tinha que ter havido ali qualquer coisa tipo um PAN na Guerra dos Tronos. Um PAN, tipo, para os animais e para as minorias. Porque, olha, tudo desde os cavalos até aos esquilos, até o dragão, vai ficar sozinho para o resto da vida, coitadinho. Nem sequer vai ter uma fêmea para namorar, para conseguir progredir na família, constituir família. Aquilo partiu-me o coração. Então, o desgraçado do animal, que é o único que tem eloquência de dar cabo do trono que rebentou com esta gente toda, não é?
perde a mãe, fartou-se de trabalhar, ninguém lhe pagou absolutamente nada, ainda vai ficar sozinho sem poder partilhar a vida com uma cara a metade. Deram-lhe sempre de comer. Pois, não teriam O que outra é que tu achas alternativa, que não vai é? acontecer a seguir? Portanto, bom, então, então, Agora ele que é voa mesmo, dali vai- para fora, não é? Mas vai andar a bater asa ali por aquela imensidão Fazer um toda Erasmus, o dragão. e vai morrer triste, sozinho, velhote. Ele voa quer para dizer, onde? Para que é direção? só- Pois pois, para leste. Pois. Cada um Mas para pronto, depois Daenerys. temos aquela esperança que o Bran vai conseguir perceber, eventualmente. Deixa lá ver se eu percebo para onde é que ele vai, onde é que ele anda. Mas porquê? Há dois destinos relativamente... Querem ser amigos? Era fixe. Há dois destinos relativamente importantes para Veste. Há Volantis, onde estão os padres vermelhos, ok? Que têm poderes, aparentemente, de ressuscitar pessoas, como já vimos. Portanto, uma das teorias é... Ele foi para levou lá, o corpo da e mãezinha. vai lá... Mas também é... Dracarys. Para Veste também é a Valéria, a antiga Valéria, que é o sítio, o local de origem dos dragões e dos Targaryens, portanto, que não tem nada atualmente, ruínas. Portanto, pode ter ido. Olha, e o Jon Snow, portanto, foi para a muralha, que também foi aquilo que ele sempre quis, não é? Pelo menos lá atrás foi o que ele quis, e depois a vida leva voltas, não é? A vida leva as suas voltas. Só que já não tem grande Entretanto, trabalho, não é? voltas. Pois é isso, ele o que, Para quê? o que é que há agora para fazer? Mas ele não ficou lá na muralha, ele foi com os Espera, selvagens. calma. A muralha não foi reconstruída, ela só foi destruída em parte. Sim. Vão ser guardas fronteiriços, a patrulha da noite agora vai ser guarda de fronteira, não é? Não, mas Fronteira eles esclarecem, segundo eu percebi, não é? Eles esclarecem que sim, que não há sentido nenhum em haver a patrulha. É mesmo só para o Mas exílio, não é é? preciso um sítio para mandar as pessoas tem indesejáveis. prisões, E não. tal coisa, tipo, pois olha, vais para Erasmus, é isso. Pronto. Olha, e o Bran vai ser um bom rei? Um rei ausente, aparentemente. Pois, porque ele lá no concílio final, que também... Uma das minhas personagens secundárias preferidas era o Bronn. Porque eu acho que o gajo sempre disse aquilo que quis, a quem quis, e estava-se a cagar, e sempre conseguiu... reparemos, ele acabou como tesoureiro da coisa? Ou o senhor lá do local de onde se fazia o dinheiro, ou uma coisa parecida, Ele não é? ficou com o reino mais rico do Westeros, digamos assim. As terras mais produtivas de todo o reino são dele. E ficou senhor da moeda. Um tipo que não era nada nem ninguém. Pronto, aliás, a casa final, o concílio... O Bran vai lá, põe-se todos de pé para receber o rei. O Bran diz 3 ou 4 coisas e foi-se logo embora, não é? Portanto, é assim um bocadinho um rei ausente. É um líder que sabe delegar. Ele foi à procura do Boa. dragão, pá. Boa. Ah, pá, eu acho. É assim. O que é que há? Ou seja, o Jon Snow vai com o Tormund e com mais uns Free Folks, né? Vai pela neve adentro. Por onde é que eles foram? Foram fazer o quê? Porquê que ficaram Mas na eu já neve? perguntei isso, homem. Mas diz-me lá, filho. Eu acho que eles foram ver... Eles foram para um sítio onde nunca puderam ir à vontade. Foram ao cinema. Mais para norte, é isso? Não, eles já ocupavam o norte de tudo. Não foram procurar nada. Mas tens alguma teoria? Não. Não. Eu também, o inverno que demorou tanto tempo a chegar e coisa também demorou. Pá, eu quero acreditar que os White Walkers e o Bran, não é? Aquilo era uma cena de bem contra o mal, não é? E o mal nunca se destrói totalmente. Portanto, há de haver lá qualquer coisa do outro lado. De igual modo, acho que o dragão leva a rainha dragoa também para fazer mais qualquer coisa. E há de haver mais dragões aí espalhados. Então, Estava uma segunda temporada do Caraças. Ou uma nona. O avô de mais dragões ou não, coloca aqui uma questão importante, que tu disseste que ele não ia ter nenhuma dragoa para namorar, né? Mas não se sabe, pois nós não sabemos o género do dragão, ok? Isto é extremamente importante. Drogon, não é? Não, é o nome. A Daenerys também não tem como saber o género do dragão, porque se tu olhares para o dragão, para a anatomia, tu não vês mais nada. É uma teoria. É uma teoria dentro lá no livro, é uma teoria que se tem, porque as pessoas só sabem se o dragão é macho ou fêmea
quando o dragão põe ovos. Só aí é que tem a certeza. Se o dragão tiver uma piroca, pode ser fêmea? Ele não tem piroca, tu não vês a piroca do dragão, é isso que se está a comentar. Epá, são cenas do alto, Tá, mas não é? É muita escama e ninguém consegue ir lá Pois. mexer. Mas a questão é que tudo isso é muito secundário quando nós acabamos isto com a sensação que ele é o único à face daquelas terras. Podia estar não é? prenho. É isso que estás a querer dizer, Judas. Eu posso estar Ai, prenho. vai na volta, olha, isso Mas deixava-me depois- mais Posso fazer tranquila. filhos sozinho. Isso Mas depois a foi- polo genética é muito fraca. O que é que não te garante que já não há ovos? Né? Quantos anos é que tiveram aqueles ovos por chegar quando a Oh, man, Daenerys não os ga- recebeu? Muitos anos. Aqueles Não garanto, porque olha, foi a 8ª temporada e é a última, portanto não há mais. Está bem, mas aquilo... Dracarys. Olha, e o que é que a área vai encontrar a oeste do Westeros? Boa pergunta. Ela já. Se continuar a ir, deve dar a volta. É o que me está a parecer. Porque eles, vamos lá, eu sei que pelo menos eles ainda não sabem que o mundo é redondo. Porque quando ela, não sabem não, porque quando ela falou da primeira vez que iria fazer queria ir até ao limite do que se conhecia do mundo, a personagem com quem ela estava a falar, então pode ser que seja mesmo tipo a beirinha, não sei qual foi o termo que ela usou, pode ser que seja tipo o fim do mundo, a beirinha. Portanto, eles ainda nem sequer sabiam que o mundo era redondo. Sabes que Ou mundo é seja, a área, no fundo, é o Fernando Magalhães. Naqueles livros suplementares de Game of Thrones... Há livros suplementares. Ele publicou um este ano em vez de estar a publicar o que devia. Passados antes e não sei o quê. Há uma história de uma senhora que supostamente namorou com uma das rainhas, ou uma princesa, e depois basou com 3 ovos de dragões e foi para o oeste do Westeros e nunca mais ninguém a viu. E há a teoria de que esses 3 ovos de dragões são os 3 ovos que são oferecidos à Daenerys. E há também um navegador, anos mais tarde, que navegou não para o oeste, mas para o oeste, e que diz que numa terra em que não havia nada, encontrou um barco que seria da outra. Portanto, a teoria é que essa outra personagem já terá dado a volta. Uma personagem que praticamente não... Eu acho que não foi mesmo falada quase neste episódio. A Sansa. A Sansa ganhou Aquilo vai correr bem no norte? Aquilo vai... Grande questão. A Sansa evoluiu, bué. A Sansa evoluiu muito. Deixou de ser sonsa, não é? Sim. E passou a jogar bem. Também está crescida, não é? Está crescida. Também joga a favor dela. Está uma moça, está uma mulher. Olha, está uma mulher. Ela está uma mulher. E está um X-Men também, que ela agora vai entrar Negra, não é? na Fênix, que vai arrebentar com eles todos, não é? Mas a Sansa, vai tudo correr bem? O que é que vocês acham? O que Isso é muito estranho. Epá, circulam algumas coisas na internet, não é? Que apontam, então, e agora o que é que aconteceu a toda esta gente? E algumas linhas de pensamento. Linhas de pensamento. Desses grandes teóricos sobre Corrente. Game of Thrones. Sim, Corrente. Pois, Eu exato. adoro que o Judas mostra esta ironia quando ele é o gajo que das teorias todas Exato. e que vai ler. Eu também já percebi, mas eu estava aqui caladinha, não é? Não, sim, deixa-os gozar. Eu não digo um doutor e não digo que o que eu digo é doutrina. É tipo, linha de pensamento. Ou Messa. É um gajo com 5 cervejas a comentar Game of Thrones. Mas em relação ao Norte, numa das coisas que vi recentemente tinha a ver exatamente que a coisa não seria assim um futuro tão promissor quanto isso, porque afinal continua lá tudo um bocadinho muito gelado, não é? Muito frio, muita neve, pouca cultura, pouco dinheiro, pouca comida. Depois deste imbróglio todo tiveram lá em cima com tantas tropas e ocas para alimentar e não sei o quê, e que realmente, apesar de terem conseguido esse estado de graça, de independência face ao resto do reino, mas que a coisa não, assim para os próximos tempos, não seria tão fácil como isso, e mortandade e fomes, e a miúda, olha, a cachopa, pronto, leva com a coroa em cima, mas vai ter... Por que é que ela criou o Norte independente em primeiro lugar? É pá, sim, mas quem sobrou também não tem o que comer agora, não é? Quer dizer... Mas por outro lado, se quem ficou rei foi o irmão dela, em princípio essa relação será mais fácil. A minha questão é, eu não sei se ela
Ela quis a independência do Norte. Porquê? Porque o Norte sempre quis ser independente. Porque o Norte em princípio, ela já não tinha tinha- grande problema Porque ela queria em ser- poder, pá. Ela em ser- queria Pois, poder. eu acho que Esse é o sim, grande acho que ela problema. queria isto. Mas calma, tudo bem, eu também não a adoro, ok? Obrigada. Mas o Norte já... Ela sofria do maior pecado que podes sofrer no Game of Thrones, que é querer poder. Portanto, aquilo não vai correr bem. Mas o Norte já tinha sido independente. Todos Foi aqueles isso que ela reinos já deixou tinham entender. sido- Não, mas todos aqueles reinos já tinham sido independentes. O reino mais tendencialmente independente é o do Sul, de Dorne, onde eles ainda se chamavam príncipes e foi o que custou mais a conquistar. E, portanto, de facto, o Norte tem tanto direito à independência como tem os outros todos. Certo. Então? E, portanto, e como é que ela conseguiu a independência? Num minuto de conversa? Não sei. O que de resto deixou a Yara cheia de raiva interna porque Deixou. então, olha, Ela agora não disse esta- nada. Ela não disse nada. Mas ela ficou a pensar. Ela fica mas afinal, então há e tal de coisa. Sim, senhor. Olha, Cruz, queria pedir comentários finais. Obrigado. Força. Boa. Vai. Eu queria saber qual é que era a vossa opinião em relação ao Banco Espírito Santo. Como é que ficou o Ricardo Salgado daquela zona? O banco. Que emprestou tanto dinheiro à Cersei. O Banco de Ferro. Olha, está tramado, apostou num cavalo errado. O Iron Bank, exatamente. Agora o quê? Então, supostamente Falência? eles podem tentar executar. Há duas formas que eles têm de tentar executar a dívida, né? Que é o que eles têm que fazer. Eles estão a dever imenso dinheiro. Executar à croa, né? E a partida será o mais fácil, o mais provável. Né? Continuam o Bran supostamente sucedeu a Daenerys, foi eleito para suceder a Daenerys, portanto a Daenerys herda a dívida da Cersei. Difícil. Outra hipótese é ser o anão que herda a dívida. Se fica herdeiro da casa Lannister, que acho que se dá a entender que é o que fica, ele herda também a dívida da irmã. Isso quer dizer que o empréstimo foi aos Lannisters, ou nos Lannisters e não à Croa? Não quer dizer que eles estão salvos, porque os Lannisters pagam sempre as suas dívidas. É uma Os hipótese. Lannisters estão todos mortos, basicamente, e como vocês, Eu acho que como vai vocês ficar devem no- ter reparado, a certa altura o Tywin abriu-se e disse que não havia ouro. Sim, é outra questão também. O Tywin não tinha. As minas estavam vazias. Que era a grande riqueza do. Eu acho que aquilo vai ficar nos tribunais durante anos. Com o anão e o Bran a tirarem um ao outro a culpa. Mas estão os dois combinados, que é só para aquilo manter nos tribunais, estás a perceber? Pronto, então talvez vocês falem disso lá fora, até para ficar Não, chato. até porque, vamos não é? ver, a partir do momento em que tens o Bran, tu tens chave de tudo. O gajo mete a consciência no dono do Iron Bank e desfaz a dívida. E faz um perdão de dívida. Pronto. Pronto. Cruz, para terminar, ou irmos terminando, ideias para spin-offs, assim, pensaste sobre isso? Pá, Gostavas de ver uma... Eu gostava de ver a viagem da área. Boa. Gostava. Tipo, lembro-me... Aliás, tinha lembra-me- tudo, a verdade é que tinha tudo para ser uma boa série. Lembra-me o Vicky. Ah. Acho que podia ser engraçado. Uhum. Se bem que a área, ela no fundo está a comandar um navio, não é? Comandar uma expedição. Pareceu. E ela não tem muito perfil de líder. Não. Portanto pode dar muita merda. Eu acho que ela O que é vai acabar fixe. sozinha numa jangada. Vai haver um motim. E ela mata toda a gente. Acho- Se houver um motim, ela mata toda a gente. É provável. Mas tu que estaria muito curioso. O meu spin-off seria a área. Eu gostava muito de ver a história assim antes da Hound, do Clegane, desde ele cara queimada e não sei o quê, porque sempre foi uma personagem que eu gostei O bastante. Clegane desde miúdo? Com saltos temporais. Jesus. É o Young Sheldon. Olha, eu para terminar gostava só de dizer uma ideia que eu já defini há algum tempo para os haters. Eu gostava que as pessoas percebessem talvez que a Guerra dos Tronos não é a Santa Casa. Esta merda não é para vos agradar, nunca foi e portanto também não é agora que tem que ser, que mais pessoas querem, que estão demasiado formatadazinhas para os finais felizes. Eu acho que está praticamente tudo bem feito, mas isto é a minha opinião. Mas a Guerra dos Tronos nunca foi a Santa Casa da Misericórdia e ele deixa isso bem claro desde cedo. Isto não é para estar aqui para fazer bem às pessoas e para ajudar. Eu depois da sugestão aqui do nosso membro da audiência, acho que sim, um spin-off dos advogados do banco
a tentarem ganhar o caso em tribunal seria muito... um Westeros Legal, um Suit, tipo eles todos... Sim. Gosto de uma série só sobre os tribunais e aquilo andar atrás para a frente, processos. Epá, acho que seria espetacular. Então queria agradecer a presença de todos. Queria agradecer também o convite e a cedência das instalações e da cerveja, que eu tenho esperança que a gente não venha a pagar. À Associação Cultural Venda Nova Viva e agradecer o vosso trabalho que têm feito por aqui. É segunda-feira, caso estejam a ouvir isto na altura em que o episódio será lançado. Não há Guerra dos Tronos. Para a semana nós cá estaremos. Portanto, não pensem mais nisso. Espera aí, Finório, desculpa. Quem é que era a personagem de todas as que morreram? Qual é que tu salvarias? Todas as que morreram. Khal Drogo é assim. Os dragões se fodam. O Ned Stark sim, mas tinha um problema. Nada do resto da série teria acontecido se o Ned Stark não tem morrido. A amante de Tyrion que ele matou porque andava a comer o pai. Pois. Eu salvava a Margaret, a Marjorie, como é que é? Foi o maior desperdício da série. Senhora de Vermelho? Não. Não. A Tyrell. Foi a mulher do Joffrey ainda. Ai, Jesus, essa mulher... Foi muito triste. É a coisa... Não, estou a pensar no nome dela na vida real. Tu sabes o nome dela na vida real? Sei, porque eu gosto... Já mandou mensagens no Instagram. É a Natalie Dormer, sim. Claro. Que também entrou no... Não, mas foi triste porque ela era a única que sabia o que é que se ia acontecer. Era a única. E morreu. Olha, podemos acabar com o Judas a cantar a música de Game of Thrones? Porque tu és sempre o que canta. E depois pode ser que tenhas sorte e que as pessoas se juntem. Mas qual o... Eu já estou a cantar mal. Não. Estou todo arrepiado. Já podemos fechar isto?